Então, até agora nós vimos o básico de interfaces. Agora vamos explorar então algumas funcionalidades que tornam as interfaces muito poderosas e flexíveis em cenários mais complexos. Nós vamos ver aqui o conceito de interfaces genéricas, que são uma forma de criar componentes que podem funcionar com qualquer tipo de dado. Então imagine que você tem um contrato para uma caixa que pode guardar alguma coisa. A interface genérica, chamar ela assim de caixa T, ela é como um contrato que diz: essa caixa vai ter um conteúdo do tipo T e, por exemplo, nós podemos ter um método abrir lá dentro que retorne algo desse mesmo tipo T. Então vamos fazer este exemplo para ficar mais claro. Vou criar uma interface com o nome caixa e ela vai ter um tipo genérico T. Então esse T ele é um placeholder para um tipo de dados. Eu vou dizer que ela vai ter um conteúdo desse tipo T e um método abrir que vai retornar esse tipo T. Então, como é que a gente usa essa interface? Eu posso dizer que eu tenho uma caixa de números. Então aqui eu boto caixa num, vamos criar essa variável. Aqui eu boto caixa e no lugar do T eu especifico que eu quero um number. E aqui eu digo que o conteúdo da caixa tem 42, número 42. E o método abrir ele vai retornar então esse conteúdo. Então aqui nós temos a implementação de uma caixa de números e nós podemos fazer aqui um console log para abrir a caixa. Então boto caixa num, abrir. Se eu rodar aqui o programa, nós vamos ver o número 42 sendo exibido. E eu posso também, utilizando essa mesma interface, criar uma caixa que armazena strings. Então seguindo aqui, vamos criar uma constante caixa texto, que ela vai ser uma caixa só que de string. Então aqui eu posso ter um conteúdo, vamos botar um texto qualquer, olá mundo, e o método abrir, da mesma forma, ele vai retornar esse conteúdo. Então, se eu botar aqui um console log caixa texto abrir, nós vamos ver também ali o olá mundo. Então, por que isso aqui é tão útil, essa flexibilidade aqui? Em aplicações reais, você pode ter uma interface para uma resposta de API genérica, como, por exemplo, aqui em vez de caixa, poderia ser um API response, onde esse T aqui, ele poderia ser um usuário, poderia ser um produto ou qualquer outro dado. Isso evita a necessidade de criar uma interface separada para cada tipo de resposta, por exemplo. Então, com isso, nós concluímos a nossa aula de interfaces e nos vemos na próxima aula.